Olá, querido irmão e amigo, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Digital. Na lição de hoje, nós vamos estudar o recomeço. Abrão, um homem escolhido por Deus. Nós começamos agora na temporada 2 do livro de Gênesis, onde vamos aprender sobre a vida de Abrão, que depois vai virar Abraão e que depois vai ser conhecido aí também como pai da fé. E Deus vai fazer nascer de Abraão uma grande nação. Convide o Espírito Santo, pegue a sua Bíblia e vem estudar conosco. O texto bíblico da lição de hoje está em Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O objetivo da nossa lição de hoje é compreender a origem de Abrão, ou Abraão, Entender seu chamado e sua obediência, reconhecer que Deus protege os que andam em obediência, entender que os planos de Deus são perfeitos, e eu deixo para você aqui uma passagem que está em Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, meus irmãos, reconhecer que os planos de Deus são perfeitos e se cumprem no tempo certo é algo maravilhoso e é fundamental para as nossas vidas. E a gente vai começar a estudar isso na vida de Abraão, Primeiro a gente vai começar aqui com as gerações de Terá e a caminhada para Harã. A origem de Terá e sua família está em Ur dos Caldeus. Olha o que o texto diz para a gente. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, Naor e Harã. Harã gerou a Ló e morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai, o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai era estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Então eles tinham um objetivo aqui de ir para a terra de Canaã, que é aquela terra prometida, A terra que mana leite e mel. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então veja que Terá, ele vai sair de Ur dos Caldeus e ele vai até Harã, mas o objetivo dele era ir à cidade de Canaã. Mas ele se estabelece em Harã, que aliás o nome da cidade é o mesmo nome do filho dele, Do filho que ele perdeu lá em Ur dos Caldeus. E é por isso também que Abraão é chamado de arameu, Que ele está ali na terra de Padã-Arã. Mas Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus e vai até essa terra de Padã-Arã. O objetivo ali já era procurar essa terra de Canaã. Então, Naor, ele não segue na jornada. Você vai perceber aqui que Abraão, ele sai junto com sua esposa, junto com Terá, junto com Ló, mas o Naor fica em Ur dos Caldeus. O Naor, ele resolve ficar para trás, A caminhada é interrompida em Harã, ou seja, eles param ali na cidade de Harã. Sarai era estéril, ela não podia dar filhos. Então, está dizendo bem aqui no 30, E Sarai era estéril, não tinha filhos. O propósito já estava em movimento, irmãos. O que eu aprendo aqui nessa passagem? Que Terá já tinha vontade de ir, para a terra de Canaã. E ele segue, só que ele vai parar na terra de Harã e ali ele fica. Vai ser Abraão que vai continuar a jornada, O propósito de Deus avança no tempo certo por meio daqueles que respondem ao seu chamado.
Então, nessa lição aqui, a gente consegue ver que há um propósito, mas que há um tempo estabelecido. Essa terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel, é a terra que Deus vai prometer para o povo dele, quando o povo sai do Egito, conforme está em Êxodo 3,17, que diz assim: Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, uma terra que mana leite e mel. Então, essa terra estava ali, junto com os cananeus também estavam morando ali, né? Então veja que essa promessa é bem mais antiga do que a promessa feita para o povo ali no livro de Êxodo. Ela já começa lá com Terá, lá com o pai de Abraão, de Abrão. Naquele tempo ele era chamado de Abrão ainda, né? Lá com o Terá começa essa caminhada, né? Canaã no horizonte, promessa no tempo certo. Canaã já estava nos planos da família, nós já acabamos de falar. O cumprimento pleno acontece quando Deus chama Abrão. Deus conduz a história pessoalmente. Vamos ler o texto? Olha o que o texto diz. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Olha que coisa linda, né, irmãos? Uma promessa dessa, irmãos, é maravilhosa. E é muito interessante que essa promessa, ela é para mim e para você hoje. Porque quando o Senhor nos chama para servir, Ele nos chama para sair da nossa terra antiga, da nossa zona de conforto, para uma terra maravilhosa, aonde nós somos também convidados a sermos bênçãos. Ele nos capacita para que nós possamos também abençoar pessoas. Veja, você só pode abençoar se você for abençoado. Ele diz assim, ó: E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja que na lição anterior nós observamos que os homens estavam construindo uma torre para tornar o nome deles grande. E agora, Deus está dizendo que o nome de Abraão será grande por causa dele, do Senhor. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Abraão foi chamado para que todas as famílias da terra fossem benditas, fossem felizes no Senhor. Então, quando eu e você somos convidados pelo Senhor, nós não somos convidados apenas para receber o benefício de uma nova terra, de uma nova vida. Nós somos convidados para abençoar também. Nós precisamos entender isso, que Abraão, ele foi abençoado por Deus, mas para abençoar. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Olha que eles chegaram até a terra. E passou Abraão através daquela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: A tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja que, biblicamente falando, aquela terra foi dada por Deus ao seu povo desde Abraão. Deus dá a terra a Abraão e a sua descendência. Então isso é importante observar. Só que isso não vai acontecer de uma noite para o dia, né? Tem que haver obediência, busca, confiança em Deus, e é isso que a gente vai aprender aqui na vida de Abraão. O cumprimento pleno da promessa só acontece quando Deus chama Abraão pessoalmente.
Olha o que está lá no 1. Ora, o Senhor disse a Abraão. Ele está conversando com Abraão e ele chama Abraão a sair dessa terra. E é interessante essa frase, sai da tua terra, porque, irmãos, é chamar você a abandonar a velha natureza. É te convidar a deixar aquela natureza antiga, aquela natureza carnal, e agora seguir numa nova terra. Seguir para algo novo. E nós temos que confiar em Deus. Esse chamado de Deus é algo para nossa... nós precisamos realmente ter fé e confiança nele. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, mexeu completamente no estilo de vida de Abraão. Uma conversão genuína no Senhor, ela mexe completamente no nosso estilo de vida. Porque nós somos convidados a viver como novas criaturas. Algo novo. O Senhor não nos chama para sermos as mesmas pessoas. Ele nos chama para mudança. E quando a gente muda, ele nos faz uma grande nação, ele nos abençoa, ele engrandece o nosso nome, ele nos faz bênçãos, conforme diz a palavra. E ele abençoa quem nos abençoa e amaldiçoa quem nos amaldiçoa. E em nós, as nações da terra serão benditas, porque da nossa boca sairá a palavra de Deus para converter os corações. Isso é maravilhoso. Então veja que o chamado, ele exige fé e confiança. Deus promete engrandecer o nome de Abraão, mas Abraão precisa ser obediente e seguir, né? E a honra vem da obediência. O chamado exigia confiança total. E eu quero dizer para você que até hoje o chamado exige confiança total. Você que tem Jesus no seu coração, que crê em Deus, precisa entender que a mudança na sua vida, na minha vida, precisa haver mudança. E a mudança começa com a leitura da palavra, começa com a obediência a Deus, começa com a compreensão daquilo que Deus quer para as nossas vidas. A promessa que alcança todas as famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós acabamos de falar isso, né? Veja que quando você está em Cristo, você é chamado para abençoar. Abraão, ele foi chamado para abençoar através da sua descendência, dos ensinos da vida que ele tem com Deus ali. Nós também vamos aprender muitas coisas. A revelação de um plano redentor, né? Então, quando você aceita Jesus, você começa a revelar um plano de salvação. Aquele que te salvou, ele coloca em você a marca dele, para que você possa também se transformação na vida de outras pessoas. Irmãos, Deus fala para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que você é protegido do Senhor, você que está servindo a Deus, está caminhando com Deus, não tem o que temer, e o teu modo de viver, a vida que você tem em Cristo, ela abençoa também as famílias da terra. Então essa revelação do plano redentor é importante. Cristo como cumprimento da promessa, porque a bênção vem para todas as nações da terra através de Cristo. Desde o início, o povo judeu, o povo de Israel, Israel deveria ser um povo para abençoar as nações, mas não foi assim que aconteceu. E aí você vai estudar em várias partes da Bíblia sobre isso, né? Mas em Jesus Cristo, aquele judeu que venceu este mundo, que superou o pecado, não foi tentado, mas venceu as tentações, que venceu a morte, ele abençoa todas as nações da terra, simplesmente oferecendo. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele oferece o pagamento, né, que nos livra, que nos purifica do pecado.
Então isso é maravilhoso. Cristo é o cumprimento da promessa. E Deus deseja salvar a humanidade. Essa promessa encontra seu cumprimento em Cristo. O desejo de Deus desde o início foi de restauração. Desde o momento da queda, Deus ele quer restaurar. Olha o que está escrito lá em 2 Pedro 2,9. Eu estou usando aqui uma tradução mais antiga, mas você vai entender. 2 Pedro 2,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, tal como alguns por tardia a têm, mas ele é de longa paciência para conosco, não desejando alguns se fazerem perecer, mas desejando todos ao arrependimento virem. Ela está assim meio contrária, né? É um mais antigo, mas me chamou a atenção dessa forma. E o que Deus está dizendo aqui é que ele tem uma promessa, que ele não tarda nessa promessa, ele é paciente, ele tem uma paciência muito longa, ele é longânimo, né, para conosco. Por quê? Porque ele não quer, irmãos, de maneira nenhuma. Ele não quer que eu e você nos percamos. Então ele não volta atrás na promessa dele e ele é paciente, que o texto quer nos dizer. Por quê? Porque ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que a alma pereça. A alma, o ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que nós possamos dividir, compartilhar a mesa com Ele, sentar à mesa com Ele. Entende? Mas nós, meus irmãos, muitas vezes rejeitamos, né? Lamentavelmente, nós rejeitamos. Muitas pessoas rejeitam. Eu e você que já encontramos Jesus Cristo e que estamos aprendendo aqui na Escola Bíblica Digital, ou mesmo na sua Bíblia ou na sua igreja, sabemos o quanto Deus fez por nós e tem transformado as nossas vidas. Essa promessa encontra seu cumprimento em Cristo. Isso é maravilhoso, viu? Essa promessa lá em Abraão, ela é cumprida em Jesus Cristo. Abraão desce ao Egito. Olha que interessante, eu coloquei essa parte aqui para você perceber algo muito interessante. Abraão, ele está em Harã. Ele ouve a palavra de Deus, então ele vai até a terra de Canaã, e ele desce ali até Siquém, e ali ele edifica um altar e ele adora a Deus. Mas aquele local tinha uma fome muito grande, estava tendo um período de fome naquela região. E a coisa estava muito braba. E Abraão ele resolve ir até o Egito em busca de mantimento. Mas olha, quando a gente vai buscar o mantimento no mundo, a gente está fadado ao erro. Quer ver? Veja o que o texto diz. Ora, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, aproximando-se ele de entrar no Egito, disse a Sarai, sua esposa: Eia, agora bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: Esta é sua esposa, e me matarão, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por causa de ti. E aconteceu que, tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Olha que interessante, né? Embora Abraão tivesse com medo, ele meio que acertou, né? E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por causa dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, esposa de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que me disseste, ela é minha irmã?
Por isso a houvera tomado para ser minha esposa. Agora, pois, eis aqui tua esposa, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no caminho afora, a ele, a sua esposa e a tudo que tinha. E é interessante aqui que até os presentes que Faraó deu para ele, ele levou. Tudo que Abraão tinha, tudo que Abraão ganhou, ele levou. É possível que nesse momento aqui Abraão leve Agar, né? A serva Agar, que é uma serva egípcia. E nós vamos aprender sobre Agar, sobre a história de Agar mais à frente desses estudos sobre Abraão, tá? Não vai ser agora. Mas é interessante que talvez aqui Abraão saia da terra do Egito levando Agar com ele. E na verdade, olha qual a resposta que Abraão dá para Faraó. Na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha esposa. Então Abraão, ele não mentiu, mas ele omitiu. Sara era de fato irmã dele, por parte de pai apenas, não de mãe. E ele tomou ela por esposa, ele só não disse que ela era esposa. Irmãos, nós percebemos aqui que quando nós estamos num contexto do mundo, por que eu digo isso? Porque o Egito é sempre visto como um contexto do mundo na Bíblia, tá? Não estou falando da nação Egito hoje, mas o povo egípcio naquele tempo, né? Nós vamos ver lá em Oséias que há até uma profecia em que Oséias diz: e do Egito chamei o meu filho. O povo é levado ao Egito para ser escravizado, para ser ofendido, né? Depois ele é restaurado daquela terra, de uma terra chamada terra da servidão, terra da escravidão. Então não estou falando aqui no país Egito, mas naquele tempo o Egito foi um símbolo de escravidão e servidão para o povo de Deus, tá? Então não interprete mal as coisas. Então, quando nós vamos para um contexto do mundo aqui representado historicamente pela nação do Egito, nós cometemos erros. Abraão, ele comete um erro aqui. E é interessante que ele vai cometer esse erro de novo, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. A fidelidade divina não depende da perfeição do homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque embora haja uma fraqueza por parte de Abraão aqui, Deus continua no controle e continua conduzindo Abraão na sua caminhada, pois ele fez a promessa e ele é fiel para cumprir esta promessa. Deus corrige, mas não abandona. A repreensão de Abimeleque, intervenção divina, oração de Abraão e restauração. É o que nós vemos lá em Gênesis 20, de 9 a 17. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Aqui, irmãos, já é um outro contexto. Abraão já estava lá, chegando no reino de Abimeleque, né? E ele vai fazer a mesma coisa. Só que agora, Abimeleque, ali ele é um servo de Deus, Deus o visita em sonho e fala para ele que ele vai morrer se ele tocar em Sara. E Abimeleque então vai conversar com Abraão e vai explicar que a atitude de Abraão não é uma atitude boa. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Olha que Abimeleque ele tem consciência do pecado, né? Ele tem comunhão com Deus. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha esposa. Olha, Abraão ele faz um juízo de valor, ele faz uma interpretação errônea. Eu acabei de dizer que Abimeleque ele era temente a Deus, e é fato, nós ainda vamos estudar isso depois. Mas a palavra vai dizer que Deus visitou Abimeleque em sonho, falou para Abimeleque a respeito de Sara. E Abimeleque falou: mas Senhor, eu não sabia. Como é que eu ia saber? E Deus vai deixar isso claro para ele. Vai dizer: olha, por esse motivo eu estou te falando aqui em sonho, porque sei que você tem sido
uma pessoa fiel. Na justiça de Deus, né? Deus avisa Abimeleque. Entende? Então veja que Abraão ele faz um juízo de valor. Ele olha para aquela região e fala: esse povo aqui não tem temor de Deus, não. Vão querer fazer mal de novo para mim, né? E aí ele resolve fazer a mesma situação com Sara e ela consente, né? Então veja, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha esposa. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha esposa. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua esposa. E disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom parecer aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abimeleque ele não repreende só Abraão, ele repreende também a Sara. Irmãos, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós temos que observar uma coisa importante. Aquele era outro contexto, tá? É óbvio que isso não justifica de maneira nenhuma que isso aconteça hoje, jamais. Mas era outro contexto. Ali nós vivemos num momento patriarcal, um momento em que a mulher era subjugada muitas vezes ao seu marido. E Sara nem foi subjugada a Abraão. Ele fez ali um acordo com ela e ela aceitava esse acordo. Entende? Na intenção de manter Abraão vivo, né? Então, Abraão ele vai receber esse alerta de Abimeleque, mas Sara também, porque a ideia aqui não é que Sara estivesse sendo forçada a isso. Sara também consentia isso pelo seu esposo. Talvez na sua função de esposo, de mulher, em obediência, que seja. Mas você precisa entender que historicamente era outro mundo, era outra forma de ver as coisas, tá? Não era nos dias de hoje. Realmente, nos dias de hoje, se a gente for olhar, Abraão ele faz uma proposta até bem indecente à sua esposa e ela consente. Mas nós não podemos olhar para o personagem de Abraão, ou Abraão, nesse caso de Abimeleque, como uma pessoa má, mas sim alguém tentando sobreviver e usando do conhecimento, da forma de sobreviver à época, entende? E assim ele fez um acordo com a sua esposa, tá? Só estou querendo dizer que o contexto ali é outro. Não é o mesmo contexto de hoje. E também tem um detalhe importante. Deus não aprovou isso. Deus não aprovou. A gente já viu aqui que ele mandou pragas para o Egito. E aqui Deus está usando o seu servo Abimeleque para repreender os dois por esse mau comportamento. Tanto Abraão quanto Sara estão sendo repreendidos. Então é importante nós observarmos isso. O fato é que Abraão era um ser humano como nós, como eu e você, mas que Deus vai trabalhando ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Abraão ele vai amadurecendo e Deus vai trabalhando isso nele e na sua família, tá bom? Abraão ele vai orar, né, a Deus, pedindo a Deus que abençoe Abimeleque, porque veja, não foi Abraão que fez o juízo de valor sobre a terra de Abimeleque? Então agora Abraão ele vai orar a Deus. Olha o que diz lá no 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua esposa e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todos os ventres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, esposa de Abraão. Ou seja, nenhuma mulher poderia engravidar.
todas as mulheres estavam estéreis. Não poderiam engravidar por causa de Sara. E Abimeleque não sabia, mas Deus, ele visita Abimeleque em sonho, e Deus, então, ele entra nessa história para corrigir também Abraão e Sara. Então, nós devemos entender que na nossa caminhada, no nosso chamado, em alguns momentos Deus vai também trazer correções e ensinos para as nossas vidas. A graça de Deus é maior que nossas falhas. E é por isso que Ele nos conduz. E é por isso que Ele caminha conosco. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos dar ouvido a Ele. Nós precisamos andar em obediência para podermos ouvir a voz dEle. Abraão retorna ao altar. Agora vamos voltar lá para o Egito novamente. Eu mostrei aqui em 2 momentos situações em que Abraão ele usa o mesmo recurso de dizer que Sara é a irmã dele. Em um momento o Senhor manda pragas. No outro momento o Senhor fala com Abimeleque e Abimeleque vai conversar com Abraão sobre este mau comportamento. Voltando lá para o Egito, Faraó ele vai mandar, ele vai escoltar Abraão e tudo que ele tem, sua família, para fora do Egito. Ou seja, sai daqui. Né? Então, uma coisa que eu aprendo ali muito interessante. Um filho de Deus, um ungido do Senhor lá no meio do mundo, não funciona assim. Não deve ser assim. Ele precisa ser escoltado novamente para o Senhor. Porque ele não foi feito para voltar ao mundo. Ele foi feito para andar nos caminhos do Senhor. Então, veja o que o texto diz. Subiu, pois, Abraão para fora do Egito e para dentro do sul de Canaã, ele, sua esposa e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado e em prata, e fez as suas jornadas ao sul até Betel, ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, em Betel, e aí, até ao lugar do altar que outrora lhe tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Então, Faraó ele manda escoltar Abraão para fora do Egito. Nós vemos isso bem aqui, ó. Lá no final, olha o que diz aqui no versículo 20. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no caminho afora, ele e a sua esposa e tudo que tinha. Então, ou seja, saiam daqui, né? E Abraão, então, ele volta para o lugar onde ele construiu um altar. Assim que ele chegou lá em Canaã, ele constrói um altar, ele vai ali para a região de Betel e constrói um altar, um local de sacrifício. E Abraão ele sai do Egito, ele volta lá para o local do sacrifício. Então, irmãos, retornar. Algumas vezes nós somos chamados por Deus e começamos a caminhada e de repente a gente fraqueja, cai, comete erros e nós precisamos de verdade retornar. E algumas vezes a gente tem que retornar escoltado, né? Ou seja, manda soldado aí de modo que ele volte mesmo, que ele não pense em voltar para cá. Porque Deus não quer que a gente se distancie dele. Nós precisamos voltar ao altar para nos corrigir, para buscar o perdão, purificação, abandonar velhos hábitos. E olha que Abraão depois ele ainda vai cometer esse mesmo hábito, né? Só que aí depois Deus, através de Abimeleque, vai falar com ele, cara a cara, né? Ó, vamos lá, deixa eu ter uma conversa séria com você aqui. E muitas vezes nós precisamos disso, irmãos. Nós que estamos nos caminhos do Senhor, nós que andamos em obediência, muitas vezes nós precisamos de um mentor, de alguém que nos chame e fale, olha, eu preciso conversar sério aqui com você. Alguma coisa aqui não está me agradando. Isso é importante que a gente aprenda a ouvir e seja obediente, porque Deus levanta pessoas para nos ensinar também. Então a comunhão é restaurada, vai haver ali a continuidade na caminhada, né? Ele volta ao lugar da comunhão, ao ponto de encontro com Deus. Conclusão da nossa lição de hoje, irmãos. Um chamado envolve processo. Abraão foi chamado,
E nós ainda vamos aprender tantas coisas com Abraão, tá? Isso aqui é só o começo, é só a primeira lição da vida de Abraão. Mas envolve um processo muito grande. Nós precisamos nos esforçar, caminhar com Deus, andar em obediência, ser fiéis. Você vai ver que outros erros de Abraão vão desencadear, né, outras coisas, como por exemplo a questão do filho Ismael, que é um filho de Agar e não de Sara. É mais uma vez um momento de fraqueza de Abraão e Sara, pensando assim, eu acho que Deus quer isso, né? Quando na verdade Deus prometeu um filho a Abraão de Sara. E nós vamos ver isso também. Fé não é ausência de falhas. Ou seja, no exercício da nossa fé, muitas vezes a gente falha, a gente comete erros. Nós ainda somos seres humanos. Deus molda enquanto caminhamos. O salmista Davi diz assim, quero aprender com os meus erros. Na nossa caminhada, muitas vezes nós temos essas dificuldades também, né? Então Deus nos molda quando caminhamos. Não devemos desistir, isso é importante. Irmãos, na caminhada com Deus, na caminhada para a eternidade, na caminhada para a promessa que Deus nos fez, nós vamos ter muitos momentos difíceis. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que conduz à vida eterna ele é um caminho estreito e pedregoso, ou seja, ele é um caminho difícil de andar. E nós temos que perseverar. A história do homem conhecido como pai da fé não terminou em seus erros, mas nas promessas cumpridas. Deus tinha promessas para Abraão, tem promessas para mim e para você. Veja, quando ele chama você, quando você abre a porta do seu coração e o Senhor habita em você, você é um novo Abraão na caminhada. Alguém que Deus quer investir. Através de você, vidas serão abençoadas. Você não pode se esquecer disso. E eu quero, para finalizar a nossa lição de hoje, eu quero deixar para você esse versículo lá de Apocalipse 22:14, que diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmãos, a cidade santa que Deus preparou para nós é a mesma cidade da promessa de Abraão. A terra de Canaã, quando o povo de Deus entrou na terra de Canaã, não foi o fim da promessa de Deus. A terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, ela aponta para uma terra a qual nenhum de nós nunca imaginamos. Ela aponta para um lugar maravilhoso que Jesus Cristo foi preparar a morada. E nós estamos aqui passando nessa terra passageira, mas o nosso foco é a eternidade. Portanto, eu quero deixar esse convite para você. Reflita nessa lição maravilhosa hoje. Não abra mão das bênçãos do Senhor em tua vida. Não abra mão do propósito que Ele tem para você. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por me assistir, por assistir esse canal. É um canal que leva a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das pessoas que tem colaborado com o nosso canal. E peço a Deus que continue abençoando sua vida. Espero que você esteja gostando das lições. Se você ainda não assistiu nossas lições anteriores, fique à vontade para que você fique por dentro do nosso curso. Se você desejar enviar um comentário, uma pergunta, que nós possamos responder, nós teremos o prazer de trazer essa resposta para você. Divulgue nosso canal, inscreva-se, marque o sininho e fique por dentro das nossas devocionais de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, nós temos ali um texto, né, que a gente manda para leitura devocional. E é maravilhoso estarmos na presença de Deus nesse compartilhar. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula.